Pessoal, então vamos aqui para a parte 2, tá, da nossa aula, certo? Eu decidi dividir essa aula, porque senão vai ficar muito grande. Então eu coloquei em duas partes. Essa parte a gente vai trabalhar mais questões, né, da banca e também ver um conceitozinho bem novo ali, mas bem tranquilo, tá? Então vamos começar, ó. Questão 1 aqui, Banca EBFC. Em uma estante contém 30 livros de romance, 20 livros de biografia, 15 livros de ficção. Se forem vendidos um quinto de todos os livros, a quantidade de livros que sobraram na estante será... Qual é a quantidade total de livros, gente? Nós temos 30 de romance, então 30 mais 20 de biografia e 15 de ficção. Então, o total de livros vai ser 65, certo? Ó, aí me diz aqui, ó, se forem vendidos um quinto de todos os livros, ó, presta atenção, gente, a gente tem a preposição de. Ó, então isso aqui vai ser sempre o quê? Multiplicação, pessoal. Pode anotar aí, ó. Preposição de, multiplicação. De, da, do, das, delo, dela. Tô brincando, tô brincando. Mas a preposição de vai ser sempre multiplicação na matemática, certo? Então, ó, se forem vendidos um quinto de todos os livros, então quantos livros vão ser vendidos, gente? Um quinto de uma multiplicação, todos os livros, com a quantidade de livros totais, 65. Tá vendo? Isso aqui vai nos dar o quê? Ó? Multiplica numerador com numerador e denominador com denominador. Aqui a gente pode até colocar um umzinho embaixo de 65, para a gente ver que é uma fraçãozinha também, tá? Ficamos então com 65 sobre 5. E isso aqui dividindo vai dar 13, tá? Você pode até simplificar isso aqui por 5, isso aqui por 5, tá? Então, ó, os livros vendidos foram 13. Se antes eu tinha 65 e eu vendi 13, veja bem, eu fiquei com quanto sobrando na minha estante, gente? 65 menos 13, que dá 52. Gabarito letra E. Muito tranquilo, tá? Como que a gente pode representar isso graficamente, pessoal? Olha como é simples, ó. A gente pega o nosso inteiro, que vai ser o total de livros, tá? Divide ele aqui em 5 partes. Ó, esse aqui vai ser o total de livros, né? A gente fala que esse total aí são as 5 partes, tá? E a gente vai tomar uma parte apenas, ó. Tá vendo? Porque a gente vai descobrir quantos livros foram vendidos do total de livros que a gente tem, né? Cada parte dessa aqui a gente já viu que vale 13, ó. Tem que ser partes iguais, né, gente? Tem que ser partes iguais, né? Então, ó, se a gente tomar uma parte das 5, a gente vai ter vendido 13 livros, né? Se a gente tomasse, ó, 5 partes das 5, a gente teria vendido o nosso inteiro todo, né? A gente teria vendido todo o total de livros, tá vendo? Então, graficamente, é basicamente isso, ó. Tá vendo? A gente pega o nosso inteiro, que vai ser o total de livros, e a gente toma uma parte dele para saber quanto que foi os livros vendidos, tá? Obviamente, cada parte dessa aqui tem que ter valores iguais. Tá legal, pessoal? Vamos para 2 aqui? Ó, a metade de 3 quartos de 48 brinquedos é igual a, gente, 3 quartos de 48 dá quanto? Isso aqui dá 1, né? Que tem embaixo aqui um 1zinho, né? Que a gente pode colocar ali, tá? É implícito, mas a gente pode colocar. Isso aqui vai dar 3 vezes 48 sobre 4, né? Porque 4 vezes 1 é 4. Eu não multipliquei aqui porque a gente pode simplificar. Lembra que no produto de fração, na multiplicação de fração, pessoal, a gente tem a liberdade, a gente pode simplificar, a gente pode trocar os fatores, a ordem dos fatores, tá vendo? A gente pode simplesmente fazer o que a gente bem entender. A gente tem a liberdade, diferente da soma e da subtração de fração, tá? Vamos lá, ó. Isso aqui a gente vai simplificar, né? Ó. Simplifica por 4. 48 dividido por 4 dá 12. Então ficamos com 3 vezes 12. 4 dividido por 4 dá 1. 3 vezes 12 dá 36, né? Então, ó, concorda comigo que ele quer a metade disso aqui? Ele não quer a metade disso aqui? 3 quartos de 48? 3 quartos de 48 é 36. Então, a metade de 36 é 18. Certo, pessoal? Sem muito mistério. Tranquilo, né? Legal? Vamos para a próxima, então? Questãozinha 3, ó. Dividir um número por 0,25, né? Vamos chamar esse nosso número de x. Nós vamos dividir por 0,25, tá? E nós vamos ter que
vamos ter que, na questão está pedindo, vamos ter que saber por quanto que a gente vai multiplicar esse número, se a gente dividir ele por 0,25, né? O 0,25, pessoal, é a mesmíssima coisa que 25 sobre 100, tá? Porque, ó, vamos supor que eu tenho o nosso número 25 aqui, né? O 25 é a mesma coisa que 25,0, porque o zero está implícito, tá? Eu vou pegar a nossa vírgula aqui e passar duas casas para a esquerda, né? Uma, duas. Se eu for dividir por 100, né? Então, ficamos com 25 sobre 100, né? Porque aqui nós vamos ter dois zeros, né? Se eu fosse 25 sobre 10, eu ia pegar a nossa vírgula e ia passar uma casa para a esquerda. Aí ficaria 2,5, né? Aí eu teria o quê? 2,5 igual a 25 sobre 10. E assim por diante, né? Toda vez que eu divido por 10 ou por 100 ou por 1000, a gente passa a vírgula para o lado esquerdo, né? Referente aí à quantidade de zeros que a gente está trabalhando no denominador. Se eu tiver 1000, eu vou passar 3 casas para a esquerda. Se eu tiver 10.000, eu vou passar 4 casas para a esquerda. E assim por diante, tá? Então, ó, você vê como está intrínseco o assunto aí de números decimais com fração? Então, a gente vai ter o quê? Esse número decimal podendo ser representado por essa fração, né? Então, ó, nós teremos o quê, então? Ó, x dividido por 25 sobre 100. Tá vendo? Só que 25 sobre 100, pessoal, a gente pode simplesmente o quê? Simplificar. Vamos simplificar isso aqui logo por 25, né, gente? Vamos ser direto. Se você tem dificuldade de simplificar, simplifica ali por 5 primeiramente, né? Porque, ó, requisito de divisão por 5, o número terminar em 5 ou em 0. Então, eu sei que esses dois números aqui, eles são divisíveis por 5. Então, se você tem dificuldade de simplificar, você simplifica com números menores, né? Entendeu? Então, vamos lá, ó. Então, vamos lá. Ficamos, então, com x dividido, 25 dividido por 25 dá 1, 100 dividido por 25 dá 4, tá? Então, ó, x dividido por 1 sobre 4, como que é a divisão de fração? Repete o primeiro e multiplica pelo inverso da segunda. Então, vamos inverter, né? O que está 1 sobre 4 vai para 4 sobre 1. Só que 4 sobre 1 é a mesma coisa que 4, né? A gente não precisa colocar esse 1 aqui, tá vendo? Então, ó, a gente dividir esse número por 0,25 aqui é a mesma coisa que multiplicar esse número por 4. Tá vendo? Ficou claro, pessoal? Bem tranquilo também. Aqui a gente trabalhou um conceito até legal aqui de casa decimal, né? Isso aqui a gente vê muito em porcentagem. Quem não viu porcentagem, tem uma aula completa no meu canal. Tá? A gente vê, desmistifica tudo de porcentagem, até de casa decimal ali, de número decimal, tá? Dividido por 100, simplificação também, a gente vê bastante. Então, é uma aula que se une a outra, tá? Então, para você ver porcentagem, tem que ter essa base aqui também. Legal? Vamos que vamos, ó. Agora vamos para os tipos de fração, pessoal. Tipos de fração. Frações próprias são aquelas em que o denominador é maior que o numerador. Frações impróprias são aquelas em que o denominador é menor ou igual ao numerador. Frações aparentes são aquelas em que o numerador é múltiplo do denominador. E frações mistas. Na forma mista, uma parte é um número inteiro e a outra parte é uma fração. Ou seja, um número misto é um número misto, né? Ou seja, é isso. Tá, pessoal? Então veja bem, ó. Uma coisa que a gente tem que saber aqui, ó, que as frações aparentes são frações impróprias, tá? Legal? As frações aparentes são frações impróprias. Mas isso aqui, no geral, não é tão importante. Muito difícil cair um conceito isso aqui pedindo na questão assim, o que é uma fração imprópria? Eu estou colocando isso aqui porque é interessante vocês saberem, né? E se pediu para a gente dar a matéria, a gente dá tudo que é possível, certo? Então vamos lá, pessoal, ó. Frações mistas é a fração aí que eu quero trabalhar nesse tópico, né? Por quê? Porque ela tem uma macetezinho para ser feita. Essa aqui pode vir a cair, tá, gente? Pode vir a cair sim, ó. Veja bem. Eu tenho essa fração mista aqui, ó. Ó, tem essa fração mista aqui na questão de fixação, tá? O que a questão está pedindo, ó? Obter resultado da fração mista, essa aqui, né? Infração imprópria. Então, ó, óbvio que eu coloquei para vocês, ó, multiplica e soma, tá? Então, vamos reescrevê-la aqui, ó. Eu vou ter 2 sobre 7 e um 3 aqui. Então, um número misto nada mais é do que um número que tem uma parte inteira e uma parte decimal, uma parte, no caso aqui, fracionária, né? Tá bom? Então, ó, esse número aqui ele tem uma parte inteira, ó.
e tem uma parte fracionária, tá? Como que a gente vai resolver isso aqui, pessoal? Vamos multiplicar, ó, veja bem, ó, vamos multiplicar e vamos somar, tá? Então, ó, 7 vezes 3 dá 21, 7 vezes 3 dá 21, 21 mais 2 dá 23. Então, ficamos com 23. E, obviamente, aqui nós vamos ter que repetir o nosso denominadorzinho aqui, ó. 23 sobre 7, tá? Então, ficamos aí com 23 sobre 7 como gabarito. Então, toda vez que você vê uma fração mista e pedir para resolver, é assim que se faz. Multiplique, soma, multiplique, soma.